Olá, bom dia. Eu sou a professora Franciele e hoje nós vamos falar sobre potenciação. Galerinha do oitavo ano, revisão para nossa avaliação de segunda-feira. Eu sei que já tem um vídeo antigo, eu gravei na época da pandemia, na escola, sobre potenciação. Mas o vídeo ficou um pouquinho longe, o áudio não ficou muito bom, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui, tá bom? Então, potenciação é a multiplicação de um número, a quantidade de vezes que o número aparece no expoente. Ai, meu Deus, que confusão que eu falei agora, né? Quando o professor de matemática fala, dá até pavor. Deixa eu pegar um papel aqui para me explicar novamente. A potência é o quê? Eu tenho a base, tenho o expoente e tenho o resultado dessa potência. Vou colocar aqui o x. Então, essa letrinha aqui, ou este número, digamos que seja um 2, um 5, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Olha só, esse número que fica aqui embaixo, nós chamamos de base. E esse númerozinho que fica aqui em cima é o expoente. E o resultado dessa elevação aqui, nós chamamos de potência. E a maioria de vocês confunde, porque vocês vêm aqui e faz assim, ó, 2 vezes 5, 10. Não é isso, tá? A potência, ela tá me dizendo o seguinte, que o 2 está multiplicando o 2 5 vezes. Então, é isso aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, a potência é a quantidade de vezes aqui, ó, que a base se repete, é o número que está no expoente, tá bom? Então, vamos agora falar sobre as propriedades. Nas propriedades, nós temos algumas regrinhas básicas para facilitar a nossa vida. E é utilizado em equações, é utilizado em radiciação. Então, essas propriedades, elas são muito importantes, vocês precisam aprender elas muito bem. Olha só, produto de mesma base. Quando eu digo produto de mesma base, a palavra produto me remete à multiplicação. Quer dizer, então, que eu tenho aqui uma base 2 à oitava vezes uma base 2 ao quadrado. Como que vai ficar isso aqui? Se eu tenho produto de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Então, quando for multiplicação, eu conservo a base e somos expoentes. Nesse caso, vai ficar 2 elevado a 8 mais 2, 10. Só isso. E na divisão de mesma base, ó, divisão de mesma base. Eu tenho uma base, vamos colocar aqui o 5 elevado a 7, dividido por 5 elevado a 4. Olha só, divisão de mesma base. As bases são as mesmas. O que que eu faço? Quando for produto, eu somo. E quando for divisão, eu subtraio. Olha só, produto eu somo, divisão eu subtraio. E vocês podem lembrar desse tracinho aqui que fica embaixo do número, que é o tracinho de menos, para vocês memorizarem mais fácil. Vou escrever aqui, ó, fica 5 sétimos elevado a 7, perdão, falei igual vocês na sala, e 5 a quarta. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar, então, 5 a 7 menos 4, 3. Agora, nós temos expoente zero. Essa aqui eu quero morrer,
Porque eu digo assim, todo número elevado a zero é... Eu nem quero falar o que vocês me respondem, mas é 1. Todo número elevado a zero é 1. Então, se eu tenho aqui, ó, 50 elevado a zero, vai ser 1. Se eu tenho 15 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. Vai ser sempre 1. E isso, gente, é por causa dessa propriedadezinha aqui da divisão. Se vocês observarem, por exemplo, se eu tenho 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, nós sabemos que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E então aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, dividido por 2 vezes 2, 4. Quanto que é 4 dividido por 4? Vou anotar aqui para ficar mais fácil ainda. 4 dividido por 4 não é 1? Então, quando a gente aplica, deixa eu passar um traço, a propriedade aqui, ó, 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, nessa propriedade, a gente conserva a base, subtrai os expoentes. Então, eu vou fazer 2 menos 2. 2 menos 2 não é 0? Sim. Então, através dessa propriedade aqui, nós constatamos que todo número elevado a zero é igual a 1. Entenderam? Agora vamos para a quinta propriedade, potência de potência. Como é isso? Olha só, eu tenho aqui o número 7 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Eu tenho uma potência e ela está elevada a outra potência. Nesse caso, o que eu faço? Repito a base, conservo a base e multiplico os expoentes. Então, vai ficar aí, ó, 2 vezes 3, 6. Simples, simples, simples. Continuando, nós temos aqui mais algumas, olha só. Mesmo expoente, produto ou divisão de bases diferentes. Como é isso? Por exemplo, eu tenho aqui A vezes 3 elevado ao quadrado. E posso ter também 3 dividido por 5 elevado ao cubo. Aqui eu vou colocar outro sem letrinha, vou colocar 7 vezes 2 a quarta. Quando eu tenho isso, geralmente nós vamos trabalhar muito essa propriedade com x lá nas equações. Então, essas propriedades, como eu disse, vocês precisam ficar bem fixadas na mente de vocês. Olha só, aqui eu tenho A vezes 3 ao quadrado. Como estão entre parênteses, quer dizer que esse expoente é do A e também é do 3. Então, vai ficar A ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Do mesmo jeito aqui, ó, o expoente é do 7 e também do 2. Então, vai ficar 7 à quarta vezes 2 à quarta. E nesse aqui, que é divisão, a mesma coisa, ó, o 3 é do 3 e também do 5. Fica 3 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Na sétima aqui, propriedade, nós temos expoente fracionário. Ou seja, lá no meu expoentezinho eu tenho uma fração. Vamos aqui para um exemplo. O número 6 elevado a 3/5. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Como que eu resolvo? Nós temos uma regrinha, né, que adoramos utilizar, que é a regra de quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. Então, eu pego aqui o 6, coloco dentro do radical e falo, quem está no sol vem aqui, ó, descansar na sombra. E quem tá na sombra, embaixo do tracinho, ele fica no sol. Simples, simples, e é só fazer isso.
Depois nós vamos ver isso aqui no conteúdo de radiciação. Oitava propriedade, expoente negativo. Aqui a galera fica um pouco em dúvida, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, o número 5 elevado a menos 3. O que eu faço para resolver uma potência negativa? Primeira coisa que eu tenho que fazer é converter ela numa potência positiva. E para isso, nós utilizamos a regrinha de inverte a base e o sinal fica positivo. Olha só, todo número inteiro, ele tem um denominadorzinho 1, tá? Então, todo número, ele é dividido por 1. E aí, nesse caso, então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o que tá embaixo, eu vou inverter o denominador, vem para o numerador, e o que estava no numerador vem para o denominador, vem para baixo. E aí, o expoente fica positivo, olha só. E aí, então, aqui ficou 1 dividido por 5 elevado ao cubo. E aí, a minha nona propriedade, nós temos que o expoente 1. Todo número elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo, não é sempre 1, tá, galera? Por exemplo, 7 elevado a 1 quer dizer que é o 7 uma vez. Então, vai ser 7. 105 elevado a 1 vai ser 105. Porque aqui eu tô dizendo que ele é ele uma vez, então não tem o que ver. E quando eu tenho uma propriedade uma atividade em que não aparece o númerozinho, ele também tá invisível, igual aqui, ó. Ele não aparece, mas ele tá aqui, porque todo número é ele uma vez, tá bom? Então, é isso. Ah, não é só isso. Eu quero complementar com vocês aqui, que eu esqueci de deixar anotado, quando eu tenho expoente par e expoente ímpar de números negativos. Vou abrir aqui, vou passar um tracinho aqui. Olha só, expoente par e o expoente ímpar. De quê? De números negativos. Como é que fica isso aqui? Olha só, quando eu tenho um número negativo, deixa eu pegar outra caneta aqui. Por exemplo, menos 4 elevado ao quadrado. E o mesmo menos 4 elevado a 3. Quando o meu expoente for um número par, o resultado vai ser positivo. E quando o meu expoente for ímpar, o resultado vai ficar negativo. Então, presta atenção. Por que isso acontece? Acontece simplesmente porque aqui eu tenho menos 4 vezes menos 4. E quando eu faço menos vezes menos, fica mais. 4 vezes 4, 16. Já nesse caso aqui de números ímpar, o que acontece? Eu tenho aqui o menos 4, 3 vezes vai ficar menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Note que eu vou fazer menos vezes menos, mais. Só que quando eu faço mais vezes menos, fica menos. Então, o resultado sempre será negativo. E aí, aqui eu faço 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 4 vezes 1, 4, com 2, 6, 64. Porém, negativo. Isso vai acontecer em todos os casos. Sempre que o meu número for negativo. Ah, tá, observação.
tem que estar dentro do parêntese, tá, pessoal? For um número par, fica positivo. Se for negativo e o expoente for um número ímpar, vai ficar negativo. Por que eu falei a observação do parêntese? Assim como nessa propriedade aqui, que está entre parênteses, o expoente é dos dois números. Porém, se tiver fora do parêntese, o expoente é só do número. Vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Se eu tenho aqui, ó, menos 2 elevado a 3. Se vocês observarem, o 3, ele é só do 2. Então, a resposta vai ser menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui o expoente foi ímpar. Vamos ver um exemplo com par do mesmo jeito, ó. Menos 2 elevado a 4. O expoente tá só no 2. Então, eu pego o sinal, coloco aqui e faço 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu tenho que me atentar a esses pequenos detalhes. Aqui é porque o 2 está elevando o menos e está elevando o 4. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, deixa o seu like, tá? E é isso. Beijinho, tchau, tchau. Até a próxima.